Vai começar? Vamos começar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, que a paz seja convosco, amém? Amém. Muito feliz de estar com os irmãos aqui, Amém. nesse domingo, dia 27 de agosto, amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica, Aleluia. amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Amém. Pai amado e Pai eterno, Sim, meu. através do sangue do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa. Obrigado, Pai, por reservar, Senhor, este local onde podemos aprender a sua poderosa palavra. Porque está escrito, Senhor, passarão céus e passarão terra, mas as suas palavras não passarão. Também está escrito, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca. Pai, revela-nos a sua poderosa palavra, através do sangue do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, fica à vontade, assenta. Amém. Não pode dormir, né? Oi? Não pode dormir. Você não pode dormir, é verdade. Irmão Vicente, você está dormindo aqui, quarta-feira. Amém. Então, protegido. Então, que a gente possa meditar na palavra de Deus, amém? E aprender um pouco mais da palavra de Deus. Em Provérbios diz, né, que a palavra de Deus é saúde para todo o nosso corpo. Salmos 103, não precisa abrir não, tá, irmão? O salmista fala: não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. É Ele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. Amém? Amém. Então a palavra de Deus, irmãos, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, amém? E quanto mais você ouvir, mais Deus vai te abençoar. Ele não pode mentir. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Agora você tem que lutar, meu irmão. Você tem que lutar porque você tem uma carne que não está afim, irmão, já. Sua carne nunca vai estar afim. A verdade é essa. Você tem que ser mais forte que a sua carne, né? Vencer sua carne, perseverar, ter uma postura, amém? Temos que ter uma postura, irmãos. Temos que ter, como posso dizer, uma atitude, né? Quarta-feira, já estou convidando os irmãos, vou trazer uma palavra falando sobre essa questão da atitude, de querer, de desejar servir a Deus, amém? E eu convido os irmãos, já estou fazendo, né, propaganda, irmã. Os irmãos estão aqui, irmão Joaquim, tem um tempo que eu não te vejo na quarta-feira, irmão Joaquim. O que está acontecendo? A irmã Glorinha está... Não, a irmã Glorinha acho que tira serviço. Agora eu vejo mais. Amém? Amém. Então nós estamos aprendendo, irmãos, sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote foi como posso dizer, uma posição ou, não é a melhor palavra, mas foi um cargo que Deus selecionou de um homem que ele escolheu para representar o povo de Deus. Esse sumo sacerdote, ele representava o povo de Deus diante de Deus. Amém? Amém. E quando esse sumo sacerdote era uma pessoa abençoada, todo o povo era um povo abençoado. Então era uma representação. Quando esse sacerdote não era tão abençoado assim, o povo sofria. Amém? E nós sabemos que o que está no Velho Testamento é sombra do futuro. Amém? Então nós estamos falando do sacerdócio levítico, né? O primeiro sumo sacerdote foi Arão, né? Irmão de Moisés. E Arão era da tribo de... Qual tribo? Levi. Por isso que a gente fala sacerdócio levítico. Ok? Na primeira aula, acho que os irmãos estavam aqui. Todos os irmãos estavam aqui do ano passado? Sim. Estava? Acho que a irmã não estava não, né? Estava também? Ah, que benção. Então nós vimos as vestes do sumo sacerdote, não é isso?
Nós vimos o peitoral, que ele carregava no peito, não é isso? As pedras preciosas, cada pedra, são 12 pedras preciosas que ele carregava no peito. E essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. 2 pedras nas suas ombreiras. Nessas pedras, 6 nomes aqui e 6 nomes aqui, das tribos de Israel, que são 12. Então era uma representação mesmo do povo de Deus. Amém? Na sua cabeça ele usava uma mitra, né? Que era tipo um turbante, e com uma fita, né? Escrito, né? Se não me falha a memória, consagrado ao Senhor. Essa fita na cabeça significa até os pensamentos Deus perdoa através do sumo sacerdote. Amém? Entendemos onde nós estamos aí? Só para a gente não estar muito fora. E hoje a gente vai fazer a segunda aula, amém? Sobre o sumo sacerdote levítico. Amém? E semana que vem nós vamos começar como o nosso supremo, o nosso maior e o único. Não vai existir outro, porque não há outro melhor do que ele. E a sua obra é perfeita e ficará perfeita eternamente, que é o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Isso representa a sua humanidade, é Ele que me representa diante de Deus. E segundo a Bíblia, o ministério do Senhor Jesus é eterno. Amém? Perfeito e eterno. E é a segunda ordem de Melquisedeque. Isso já vai ficar um pouquinho mais para frente, no que vem a gente entra nesse assunto. Amém? Mas eu tenho que explicar esse primeiro sumo sacerdote que aparece para a gente saber o que Jesus representa como nosso sumo sacerdote. Amém? Então a gente já está vendo aqui que o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, né? Então nós paramos, lá, o sumo sacerdote representava o povo. Êxodo 28, 2. Hoje também estou aqui, ó. Mas eu estou demais, irmão Joaquim. Já abri, ó. Só na unção aqui, ó. 28, 12. Esperar os irmãos abrir. Hoje eu posso esperar um pouquinho mais. Amém. Amém? 12. Amém. Amém? Êxodo 28, 12. E porás as 2. Achou, não é, Margarida? Vamos lá. Achou? Isso aí. E porás as 2 pedras nas ombreiras da escola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Entendeu, irmão? Então ele está carregando, é uma simbologia, né, irmão Joaquim? Ele está carregando o povo de Deus nos seus ombros. Amém? Êxodo 28, 29. É o mesmo capítulo, agora lá no 29. Amém? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Então ele está falando daquele peitoral que tem um nome que chama éfode, né? Aqui no peito, as 12 pedras carregando no peito o povo de Deus. Esse é o sumo sacerdote. Deus escolheu para representar o povo. Amém? Pode passar, irmão, uma setinha, faz favor. Para baixo. Aí, tá bom. Então, o sumo sacerdote, somente ele, uma vez por ano, ele fazia algo que os outros sacerdotes não poderiam fazer. Somente o sumo sacerdote. Esse carregava 12 pedras? O sumo sacerdote que tinha essa roupa especial. Era uma responsabilidade que ele tinha. Muito grande. Muito grande. E ele, uma vez por ano,
ele entrava no santo do santo lugar. Em breve eu vou fazer um estudo para a gente compreender como é que funcionava esse templo, né? De Moisés, esse tabernáculo de Moisés. Porque ele era separado em várias... Oi? Esse não é de Moisés. É de Moisés. Então, no santo do santo lugar, que é o lugar mais reservado, estava a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha o que, irmãos? Vai chutar, irmão Glorinho. O que havia dentro da arca? Tinha um casal de filhos. Não, é a arca de Noé. Você não explicou. É verdade, Arca da Aliança. Tinha o que, irmãos? Tinha 3 coisas. Irmão, não vai nada, irmão. Tinha os 10 mandamentos, né? São 2 tábuas de pedra. Tinha a vara de Arão, não é isso? Que floresceu. E uma porção do maná. 3 coisinhas poderosas. E ela ficava no santo do santo lugar. Nesse lugar ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar. Ele fazia um ritual, tinha que matar animal, tinha que se purificar, e um montão de coisa, irmão. E aí ele chegava lá, uma das coisas que eles faziam lá dentro, em nome do povo, é nesse lugar que eles falam, né, que ele era uma corda amarrada, né, e a sua roupa também tinha alguns sinos, né, fazia barulho na hora que ele entrava. Aí eu vou falar, aí eu posso falar. Eles mandavam ir lá na. Até eu falei com uma raiz assim, mandavam passar uma raizinha assim, e fazer propósito, e a vida a gente florescer com uma vara de Arão. Ah, nossa. Era, ó. Que besteirão, né, irmão? Não é tanta coisa, irmão. Não, é besteira, né? Se eu falar uma coisa que eu lembro lá. Nossa, besteira total, né? É ignorância, né? Eu sei, irmão. Hoje o senhor não vai fazer isso. Mas como que eles, né, eles fazem com as pessoas, né? E aí a fé da pessoa não funciona, porque a fé da pessoa está errada. É fé em Jesus Cristo, tá bom? De antigamente, inclusive hoje. Claro. Então, aí uma vez por ano eles entravam nesse santo lugar. Ninguém podia entrar. Quem entrava ali dentro morria. E o sumo sacerdote levava do sacrifício do animal, né, sangue, e colocava o sangue. Aqui na igreja tem até uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança, já viu como é que ela é? Em cima tem 2 querubins, né? Isso. E eles cobrem o propiciatório, que é a tampa, e ficam olhando assim, com a asa assim. E o sangue é aspergido ali naquela tampa que chama propiciatório, que está acima da lei. Interessante, o sangue está acima da lei. E aquele sangue purifica, significa que purificando todo o povo do pecado. É o sangue de Jesus, na verdade. Amém? Representa o sangue do Senhor Jesus. E ali Deus aparece numa nuvem sobre o propiciatório. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar lá onde ele estava. Está vendo? E tem um incensário que sobe, e aí ele joga ali as asperge para aspergir um pouco de sangue. Uma vez por ano ele fazia isso, né? Se esse sumo sacerdote não fosse, né, se não fizesse os rituais, ele poderia morrer lá dentro, né? Ele representava o povo. Se ele fosse aceito, todo o sacrifício aceito, o perdão era para todo o povo, para toda a nação, uma vez por ano, né? Então a gente já começa a ver que existem algumas falhas nesse tipo de representação, que ela é uma representação humana. Então o que acontece? E a gente sabe que sangue de animais não tira o pecado, só encobria. Então poderia acontecer que um sumo sacerdote, que muito bom, que servia a Deus, ia morrer, né? Pelo passar do tempo ele morria. E poderia surgir dos seus filhos, né? Que sempre era passado de pai para filho, né? Um sumo sacerdote ruim. E esse sumo sacerdote ruim, todo o povo perecia por causa dele. Amém? Então já veio uma falha. E Jesus, não, Jesus foi perfeito. E fez a purificação. Eu não vou entrar na parte do Senhor Jesus, porque vai ficar para o próximo domingo que a gente propõe.
Então a gente vê ali, ó. E aí, esse dia, na tradição judaica, até hoje eles comemoram esse dia, tá? Eles só não fazem mais o sacrifício porque não tem um templo mais, né? É interessante. Jesus veio e o tempo acabou. Então eles não podem fazer mais sacrifício, não podem fazer isso daí. Não está no templo. O templo está destruído, né? É até uma das questões muito estudadas, né? Que o anticristo vai restaurar esse templo, né? Aí você já sabe que já era o anticristo. Porque acabou, não precisa mais sacrifício. Jesus é o último sacrifício. Jesus veio e o templo foi destruído. Olha só como é que Deus trabalha. Então, mas eles comemoram o dia da expiação todos os anos, tá? E esse dia chama, eu não sei falar hebraico, pode ser Yom Kippur, é o nome. Vamos ler ali, ó. O Yom Kippur é o dia da expiação, ao qual é declarado na Torá, livro do judaísmo. Nesse dia, todos são obrigados a arrepender-se e confessar os erros. Após ter cometido o pecado do bezerro de ouro, Moisés rezou, ou orou, né? E no dia 10 do mês hebraico de Tisrei, Deus concedeu pleno perdão ao povo. Entende? Então, eles fazem isso sempre, até hoje. Todo ano tem um dia do Yom Kippur judaico. Amém? Esse é o dia do sumo sacerdote entrar no santo do santo lugar. Não entra hoje porque não tem um templo. Amém? Pode passar, irmão. Faz favor. E aí, teve uma guerra muito famosa. E lá no Oriente Médio, ali, Israel, Egito, Síria, né, Iraque, eles estão sempre em guerra, irmão. Você pode ver na Bíblia, a gente lê a Bíblia aqui, sempre o povo de Israel está em guerra. Ou melhor, estão fazendo guerra contra eles, né? Sempre tem um inimigo, sempre. E essa foi uma guerra moderna. Aconteceu no século passado. Amém? E teve, o que aconteceu? Lógico, irmãos, essa guerra tem vários motivos, tá? Mas o motivo maior dessa guerra é a destruição do povo de Israel. Total. Lógico que tem inimigo por trás. Sim. E o que aconteceu? No dia da celebração do Yom Kippur, que é o dia sagrado, é o maior dia, né, para os judeus, eles não fazem nada, irmãos. Eles ficam só lá, de boa, não fazem nada, é um dia de celebração. E aí o inimigo ataca, vai atacar justamente nesse dia. E depois, vejo se eu consigo um dia para trazer alguns documentários falando sobre essa guerra. Irmão, foi uma vitória de Israel assim milagrosa, que juntou um montão de inimigo. Eu não sei falar todos de cor, mas o Egito, a Síria, depois acho que o Irã, o Iraque, e todos que estavam ali ao redor juntaram contra Israel. E o Egito recebeu muita ajuda da União Soviética, né? E Israel, com bem menos armamento, né? E bem menos soldado, irmão, era uma coisa absurda, ganhou essa guerra. Foi um livramento de Deus, irmão, porque olhando racionalmente, olhando assim naturalmente, não dá para eles ganhar, mas eles ganharam essa guerra. E teve um relato que eu estava ouvindo de um pastor abençoado. Ele falou assim que ele, não sei se foi ele ou alguém perguntou, um dos generais lá do exército egípcio, né, estavam invadindo Israel, estava quase chegando já, né, em Jerusalém. Aí o cara perguntou assim, olha, por que vocês pararam naquele dia da guerra? Vocês estavam tão perto, né, de conquistar a vitória. Aí ele falou assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. O inimigo, né? O inimigo naquele momento, né? Aí o cara, não pode falar. Eu falei, não, eu estava com o meu tanque de guerra, na hora que a gente ia avançar, veio uma mão do céu e falou para a gente parar. Para. E aconteceu muitos outros relatos de guerra. Israel também tinha um exército muito bem treinado na parte de aviões, né? A aeronáutica, né? Na parte de aviões, eles têm um exército muito bom.
E foi uma guerra assim que Israel venceu por pouco, mas Deus deu vitória para eles, né? E Israel, com essa vitória, conseguiu mais terra ainda. O inimigo veio para destruir eles, e eles conseguiram sair com mais terra ainda. Então a gente tem que entender, irmãos, que existe o Israel, que é o povo de Deus, né? Mas também existe Israel, que é um país como o Brasil, como... Entende? Tem muitas pessoas em Israel que nem creem em Deus. Então, não é a maioria, tem muito ateu em Israel. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar, né? Israel existe, mas ele é um povo ainda que não é tão religioso quanto você pensa, é como nós aqui. Amém? Porque a gente tem uma visão, um pensamento de Israel, né? Diferente, não, normal. Então, uma diferença. Então, nesse dia, o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é o dia do perdão do pecado, eles foram atacados e venceram. Por pouco, mas venceram. Aí está falando, tá vendo lá? Em cima Síria, embaixo Egito, sul, né? Norte Síria, Egito ao sul, Jordânia. Então, ele é cercado totalmente por inimigos. Mas, é aquele negócio, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Foi difícil para Israel? Foi, mas ele saiu ainda mais fortalecido, ainda deu mais terras. Evidentemente, irmãos, isso daí lá é um local realmente que está longe de ter paz, tá? Todo mundo em Israel todo mundo, mulher, todo mundo tem que servir o exército. Todos. Todos têm que estar alistados, artista tem que alistar. Para você ver que é um lugar onde que Jesus pisou e não tem paz. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Produção, pode passar. Fazendo um favor. Paz, pastor Amanda. O trabalho da expiação. Ali está mostrando, irmão Joaquim, no Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. Está vendo ali os dois querubins, a presença de Deus, e dentro ali, olha lá, uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu, e as duas tábuas da lei. Amém? E ali o sumo sacerdote chegava lá com as suas vestes, representando todo o povo, e colocava o sangue ali entre os querubins, está vendo? E isso era conhecido para Deus. Deus viu o sangue e perdoava toda a nação. Amém? Te lembra alguma coisa? Jesus, né? Nós somos perdoados pelo sangue dele. Amém? E também lembra a Páscoa, né? Quando a primeira Páscoa, quando o povo de Israel sai do Egito, né? Eles participaram da primeira Páscoa. Eles matam o cordeiro, não é isso? Cada família mata o seu cordeiro, come a carne e o sangue eles passam na porta, né? E aonde? Na ombreira, né? E aonde aquele espírito de morte, né? Que ia matar todos os primogênitos, eles não entraram. Por quê? Porque viu o sangue. Amém? É o sangue que nos protege. O sangue do Senhor Jesus. E é o sangue que nos prospera, é o sangue que nos cura. Né? Não vai ser o galhozinho plantado, irmão, que vai, né, te prosperar. Não é isso, né, irmão? Mas é só Deus que nos liberta, irmão. Sabe? Porque nós somos ensinados cada coisa, irmão. Eu também acreditava em cada coisa, irmão. E com o passar do tempo, Deus vai nos libertando. E vai nos colocando a nossa fé em Jesus Cristo, amém? E o homem sempre traz para você ensinamentos, né, do homem. São tantos ensinamentos de homem, irmão. Sabe? Por isso que é importante a escola bíblica, estudo da palavra, que o Espírito Santo vai nos libertando das tradições, da superstição, acho que é essa palavra, né? Tem um evangelho muito de superstição, né? Pessoa muito supersticiosa. Amém? Então, por isso que é bom a gente ouvir a palavra de Deus, que o Senhor vai nos libertando. Glória a Deus. Aleluia. O trabalho da expiação, Levítico 16. Irmãos, pode abrir comigo. Esse é o trabalho do dia que o sumo sacerdote vai trabalhar. Amém?
mais, irmã Silvia? Não, eu falei com os irmãos, mas não, depois, domingo que vem, a gente vê direitinho. Porque eu falei com eles, a gente tem uma amostra aqui da arca, né? A gente vê direitinho como é que funciona, né? E é interessante isso, porque tem muitas histórias também com a arca, né? Falando, ela foi roubada, morreram muitas pessoas por abrir, olha, dentro da arca, né? Encostar na arca, morriam. Amém? Levítico 16, o trabalho da expiação, o trabalho do sumo sacerdote. Os irmãos que chegaram agora, eu estou falando do sumo sacerdote, da velha aliança, que representava o povo, escolhido por Deus, para representar o povo diante dele. Amém? E ele, uma vez por ano, entrava no santíssimo lugar. Ele entrava, e irmãos, tem tudo a ver, né? Porque a gente vai lembrando disso, vai lembrando de algumas passagens dos evangelhos, né? O santo do santo, dentro do tabernáculo, ele ficava no local protegido ninguém podia entrar. Isso representava o que? A separação entre Deus e o homem. Quando o Senhor Jesus faz a expiação por nós, né? Nos purifica na cruz, a Bíblia diz que no momento que ele entrega o Espírito dele, lá no templo, o véu rasga, significando que não existe mais separação entre o homem e Deus. Deus pode habitar dentro de você. Antes podia nem chegar perto da presença, hoje ele habita dentro de você. Isso quer dizer que você foi totalmente purificado. Tremendo isso, né, irmão? Tremendo isso. Então a presença de Deus está dentro de você. Antiga aliança, lá no deserto, a presença estava ali. Ali dentro. Não, agora está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é o templo. Não é isso? Mas para isso tem que fazer o quê? Crer no Senhor Jesus, no Santo Senhor Jesus. Né? Amém? Vamos ler? Levítico 16. Estou lá em Êxodo, gente. Que isso? Levítico. A temperatura caiu muito, né, irmãos? Glória a Deus. Eu acho que em nenhum lugar do mundo acontece isso. Tá, não é? É verdade. Um dia está 30, outro dia está 20. Como pode uma coisa dessa? Não é? É uma variação muito grande, irmão, de temperatura. Não é uma semana, não, é do dia para o outro. Vai lá para 30, vai para 20. Uma coisa assim, né? Abençoado, né? A irmã gosta do frio. Do calor. Do calor? Amo. Eu gosto do calor também. Por mais que seja. Quente. Eu gosto bem do calor, bem melhor, né? Eu gosto do papo. Não? Escola bíblica é cultura. Eu gosto de qualquer coisa que tu O papai mandar, então tem que gostar. Eu também gosto, mas eles têm uma carne que gosta de reclamar. Ô carne abençoada. Se está quente, a gente fala. Se está frio, a gente fala. Eu não falo mais nada, Né? não falo mais nada, O dia da expiação. Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Olha lá. O propiciatório está sobre a arca, é a tampa da arca. Isso tem uma representatividade muito grande, irmão. Sabe? O propiciatório é onde que o sumo sacerdote vai aspergir sangue. Isso quer dizer o quê? Que o sangue do Senhor Jesus está acima da lei. As 2 tábuas da lei estão debaixo do propiciatório. Tá? Tremendo isso. Parei aonde? 3. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelos pecados, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada,
terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Isso eu mostrei semana passada, lembra? As vestes do sumo sacerdote. Amém? Banhará o seu corpo em água. E aí a gente começa a entender. A água representa quem? Oi? Com certeza. Com certeza a água representa o dilúvio também. Mas não é isso não. É a água, ela representa alguém. Espírito Santo. Irmão Paulo tá mole não, é o Espírito Santo. Amém? A água representa o Espírito. Ele fala aqui, ó. Banhará, no versículo 4, banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Amém? Amém. Então, ele faz isso o quê? Ali, ó, no Santo dos Santos. O Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote pode entrar. Amém? Amém. Sacrifício pelo povo. Então ele faz sacrifício por ele, porque ele é ser humano. Pois não. Sim. Sim, é isso aí. E é interessante, irmãos, porque parece que a irmã Cida está falando o seguinte, que os filhos de Arão também eram sacerdotes, né? Porque os sacerdotes passavam de família para família, né? Só que eles não respeitaram as ordens, né? E é interessante a gente pensar o seguinte, irmão. Sim, não era aquele momento, não era daquela forma. Não poderia ser daquela forma. E o que aconteceu? E o que acontece? As pessoas quando veem isso, falam, nossa, como que Deus foi mal ter matado os filhos de Arão. Não. A gente tem que entender, irmãos, e às vezes não é tão fácil. Estava comentando isso hoje. A gente tem que tomar muito cuidado para não pregar ou falar de um Deus segundo o que nós acreditamos e o que nós somos. Porque senão nós vamos falar de um Deus que é semelhante a nós. Compreende? Então, eu sei porque, irmãos, tem pessoas que pregam Deus, geralmente, tá? Tem pessoas que não perdoam ninguém. Tem pessoas que não têm misericórdia. Então, elas vão pregar um Deus que não perdoa ninguém. Um Deus, ela cria um Deus segundo o que ela é. Por isso que nós temos Bíblia, a gente prega um Deus segundo a Bíblia. Amém? Amém. A gente tem que entender isso. Então, ali, entenda, Deus é santo. Totalmente santo, puro. E a sua glória consome o pecado. E o pecado está na carne humana. Compreende isso?
Então, a glória de Deus consumiu o pecado que estava naqueles filhos de Arão. Então, quando Deus faz os rituais, é para poupar, é para Deus habitar no meio deles. Para Deus habitar no meio deles, tinha que ter todo esse ritual, irmão, de purificação. Senão, ali significa a presença de Deus no acampamento de Israel. Amém? Então, para Deus habitar naquele local, tinha que ter esses cuidados. Hoje não precisa. Por quê? Jesus. Ele purificou totalmente. Amém? De uma vez por todas. E aí, quando as pessoas falam, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós entendemos o que é ser templo do Espírito Santo. Amém? Esse era o templo do Espírito Santo. Ó. Nós somos o templo. Então você tem que ter cuidado com o templo, né? Você não pode beber. Né? Você não pode usar drogas. Não é isso? Você tem que cuidar do seu templo. Amém? O máximo que você puder. Por isso que é pecado quando uma pessoa usa o templo do Espírito Santo, faz, pastor. Ou a gente tem que entender o seguinte, tem que ter muita misericórdia também, tá, irmãos? Porque tem pessoas que estão envolvidas com algum vício, a gente sabe que é um poder muito forte, né? Pessoa que fuma, né, irmã? Tem gente que fuma, para de fumar, volta, né, irmã Silvia? A gente tem que também tem que ser muito humano, né, irmão, para ver isso. Mas é um pecado por causa disso. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Amém? Glória a Deus. Parei aonde, irmãos? Eu estou no sacrifício pelo povo. Está rendendo, tá, irmãos? Eu pensei que eu ia conseguir passar tudo rápido. Não, mas está rendendo, está sendo uma benção. Parei com o versículo? 16? Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas do filho de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Está vendo? O sumo sacerdote ele fazia sacrifício por ele e por todos os filhos de Israel. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário. Está vendo? Ele entrava sozinho, mas... Onde que eu estou aqui? Ah, tá. Deixa eu... Até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Então, nesse complexo, né, do templo, tinha um altar do lado de fora, onde eles queimavam os restos, né? Eles trabalhavam muito, os sacerdotes trabalhavam muito. E esse altar, né, ele era elevado, eminentemente, e queimava ali. E tinha uns chifres, né? Ia lá, eu estava vendo um pastor... Está lá no meu canal, irmão, depois se vocês quiserem ver, ele chama João Henrique Palharim, uma bênção, tá? Tremendo o ministério dele, amém? E ele é uma pessoa que coloca Jesus em primeiro lugar. Pode ver todas as mensagens dele, ele termina fazendo um apelo para Jesus. E ele estava explicando, né? Ele foi lá no Israel. Não sei se esse deserto já fica em Israel ou fica no Egito, mas depois tem que dar uma olhadinha. Ele foi lá no deserto, tem uma réplica, né, do templo, né? E ele mostrou lá que o sacerdote colocava o sangue nas 4 pontas desse altar, né? E ele falou que significa a terra, né? Os 4 cantos da terra, purificado, né? Que o sangue purifica. Interessante o que ele está falando. Estou no 18? Já li? 19? Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados,
e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então aqui está falando também sobre pegar o pecado de alguém e colocar no ser que não tem nada a ver com nada. É meio estranho, né? É meio estranho. E a gente tem que tomar muito cuidado, que tem religiões que falam que o bode que faz expiação, né? Tem uma religião que fala isso, irmão. Tirando muito. Hã? Colocava a mão. É o que Deus fez com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Deus colocou a mão na sua cabeça, pegou toda a sua impureza, colocou a mão na cabeça do Senhor Jesus. Transferiu toda a sua impureza para o corpo dele. Ele pegou toda a sua santidade, saúde, justiça e transferiu para você. Do ponto de vista humano, irmãos, assim, é injusto. Não é? Por que vai pagar uma coisa que ele não fez? Por isso que o amor de Deus está acima da nossa compreensão. Eu só aceito e glorifico a Deus. Obrigado. Amém? É isso que aconteceu, né? Parei aonde? 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Amém? Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará seu corpo em água e depois entrará no arraial. 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, os 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem a natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano. Era uma vez por ano que acontecia essa entrada no santo do santo lugar, no santíssimo lugar. E como eu já havia falado um pouco mais cedo, irmãos, isso acontece até hoje em Israel, tá? O dia da expiação é o feriado mais sagrado para eles, tá? E eu também falei um pouquinho antes dos irmãos chegar que teve uma guerra nesse dia, chama a guerra do Yom Kippur, é isso? Yom Kippur, que é uma guerra que teve que pegar os judeus descansando, né, irmão? Deus está falando que é para descansar nesse dia. Então pegaram de surpresa, entre aspas. Não pegaram de surpresa porque eles já sabiam. Pode falar? Hã? Ah lá, Guerra do Yom Kippur, 6/10/1963. Depois você chega em casa, no celular, puxa isso daí, tem uns videozinhos explicando bem melhor do que eu expliquei para vocês. Amém? Glória a Deus. E eles fazem isso até hoje. Nós não fazemos, a gente não é judeu, né, irmão? Nós somos cristãos, né? Então a gente não pode voltar. Tem que ir, seguir para Jesus. Amém? Vai ficar usando aí roupas judaicas? Não, isso está errado. Né? Você já viu, né, irmão? Já viu pessoas usando. Mas a gente sai aqui, tem vezes de fora, um porta umas mulheres com as roupas. Não, porque tem aqui de fora tem. Ai, irmãos.
Não é sinagoga que fala, não. Muçulmanos que sigam. Mesquita, né? Aqui tem mesquita. Tem, aqui de fora tem. Agora eu estou falando de igrejas evangélicas, que tem gente usando trajes judaicos. Meu Deus. Jesus, né? Não, a gente não pode caminhar com Jesus. Vem? Passa, meu irmão. Fazendo favor. Sobre a arca, acho que vai dar um tempinho. Não, irmãos, eu vou terminar por aqui. Amém? Semana que vem eu falo sobre a arca. Para dar o tempinho do pessoal passar o som. Porque aqui eu já vou entrar era um bônus falando da arca, né? Que é não toque na arca. Aí está falando que a arca foi roubada. Interessante isso, né, irmão? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. A gente vai... Oi? Sim, me lembro de continuar daqui, ó. Que eu já vou entrar também no sacerdócio do Senhor Jesus, amém? Porque é uma introdução ao que Jesus fez. Porque esse templo é uma representação do que está no céu. Tá? Deus mandou Moisés fazer do que estava no céu. É uma imagem. E Jesus, quando ele morre pelo nosso pecado, é oferta pelo nosso pecado, ele faz tudo isso. Ele purifica, né? Nos purifica para entrar. Então, em Hebreus tem uma passagem muito poderosa que fala: entreis com confiança, né? No santuário de Deus pela fé, né? O trono de Deus pelo sangue, meu irmão. E tantas músicas que falam, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Vamos terminar? Que são os seus pés, amém? Já convido os irmãos, domingo que vem, 18, né? 16 horas. 16 horas, meu Deus. 18 horas, os irmãos cheguem cedo, meu irmão. Amém? Glória a Deus, irmão Silvio. Tá bom, hein? E quarta-feira já estou convidando, vai ter um estudo abençoado. Ô, irmão, tem que vir na quarta-feira também. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos pela sua poderosa palavra. Amado Espírito Santo, nos ensina, Senhor, sobre esse assunto do sumo sacerdócio. Meu Pai, nos ensina o que Jesus fez por nós, meu Pai, naquela cruz. E como Ele nos representa, Senhor, diante da sua presença. Como Ele nos purificou, nos justificou. Espírito Santo nos ensina o quanto nós somos sarados, curados, libertos através de Jesus Cristo. Pai, é o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que as palmas louvem ao Senhor, amém.